Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 31 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta segunda-feira, dia 5 de abril. É isso? 5 de abril de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e edição do Felipe Rey, depois do lockdown aqui de alguns dias, de volta ao estúdio da BocNews TV. Você nos assiste aqui pelo Facebook, também pelo YouTube, para abordar esse momento do Santos, que tem jogo importante pela Copa Libertadores da América nesta terça-feira. O Santos já está na Argentina, vai lá enfrentar o São Lourenço. Tem os seus problemas, tem os seus desfalques, né? Enquanto que vive-se a expectativa da volta do futebol paulista, né? Do Campeonato Paulista, talvez a partir de semana que vem. O Santos que tem um desfalque sério, que é o Sandri, né? Que vai ter que passar por uma cirurgia e depois passar por um processo longo de recuperação, de reabilitação. E o Santos também que vive uma situação bastante inusitada em relação ao zagueiro Sabino, que está tendo o seu contrato rescindido para que ele vá jogar no Sport. O Santos alega que não tem condições de arcar com o salário que foi oferecido ao jogador e que o Santos aceitou no final da gestão do Orlando Rolo, porque o Santos tem que reduzir a sua folha salarial. Muitas pessoas dizem assim, ora, por que não se faz isso com o Luiz Felipe, com o Kleber Reis? Simples, porque os jogadores estão sob contrato e eles não querem ir embora. O Luiz Felipe, porque inclusive faz parte dos planos do Ariel Holan, e o Kleber Reis, porque tem dinheiro a receber e não tem proposta do mercado. Quando você tem contrato, não basta mandar o cara para casa e dizer, olha, não vou pagar mais. Não é assim que funciona. Até um vídeo muito interessante que o Giovanni Martinelli do Diário do Peixe fez, eu até compartilhei na comunidade do Canal 10, dê uma olhada lá na explicação do Giovanni Martinelli, que o Kleber Reis, por exemplo, não tem clube, mas ele vai ficar aí treinando e tal, e ao final do contrato dele, incluindo os encargos, vai custar o Santos 7 milhões de reais. Então, se o jogador não quiser ajudar, não tem o que fazer, né? O Sabino, por sua vez, demonstrou o entendimento da situação e aparentemente aceitou o que a diretoria do Santos colocou e vai seguir a vida dele. Tem muita gente criticando a diretoria do Andrés Ueda. Eu acho que não faz o menor sentido criticar a diretoria do Santos neste momento. Ela está fazendo o que pode para reduzir a questão salarial do elenco. Acho que se o Santos não tivesse, por exemplo, essa questão do Kleber Reis e de alguns outros jogadores, Rodrigão, que você tem que pagar, não tem o que fazer, talvez fosse possível manter o Sabino, mas infelizmente agora não tem o que ser feito. Se o jogador aceitou e quer jogar em outro clube, paciência. Eu lamento porque gosto do Sabino, acho um bom jogador, poderia compor bem o elenco do Santos, mas é uma destas decisões polêmicas que só pode tomar quem está por dentro da situação, quem está sentado na cadeira e que tem que tomar a decisão difícil muitas vezes. Para o torcedor muitas vezes é cômodo falar, fica, mantém, não sei o quê, sem entender a realidade do clube. Então, é uma pena que o Sabino tenha que pagar o pato pelo fato do Santos não conseguir se livrar, até juridicamente, de alguns jogadores que não vão dar nenhum retorno técnico, né, nem financeiro, jogadores que não podem ser vendidos. E o que é mais estranho dessa história toda, inclusive informação do Giovanni Martinelli, que não havia o menor sentido o Santos renovar o contrato do Sabino no final do ano, sendo que ele tinha contrato até setembro do ano que vem. Ou seja, ele podia ter ficado aí ganhando o que estava ganhando antes, né? E você observar se ele mereceria lá na frente ou não ter esse acréscimo salarial. O tempo vai dizer, vai esclarecer um pouco mais talvez essa situação, e aguardo, claro, um posicionamento da diretoria do Santos para que também haja uma explicação oficial se foi tentada a redução salarial com o atleta, o que motivou realmente a que se fosse tomada essa decisão do jeito que foi tomada, tá certo? Deixa eu apresentar quem vai fazer o programa desta segunda-feira aqui comigo pela BocNews TV. Está ali nosso amigo Peter Leandro, fisioterapeuta. Fiz questão de conversar com o Peter no sábado,
até para que ele explique essa situação do Sandri. Tem muita gente que tem dúvida, né? Fala, poxa, mas é só no Santos que acontece essas lesões de joelho, né? O Sanches está vivendo recuperação, o Jobson também. Se tem a ver com treinamento, se tem a ver com o tipo de chuteira, tipo de gramado, por que acontecem essas lesões, se pouco trabalho, o excesso de trabalho na questão muscular, se isso pode de alguma forma afetar a questão ligamentar do atleta. O Peter vai falar sobre isso, vai falar sobre o Sabino, que ele conhece bem porque trabalhou com ele também, e claro, mais tarde a gente vai falar do jogo desta terça-feira. O nosso companheiro Paulo Rogério, jornalista que está lá também, ele deu um jeito, fez a conexão, né? Fuçou aqui e ali, a gente nesse horário precisa dar um jeito na conexão sempre, né? Para que possamos fazer o programa aqui, ou aqui em qualquer outro lugar, né? Porque parece que na hora do almoço a situação é um pouquinho pior. Muito bem, meus caros, vamos por partes, como diria o Jack, né? Porque são tantos temas polêmicos. Eu vou começar com o do dia de ontem, né? Que é essa história do Sabino. E o Peter vai falar, como eu disse também, porque conhece o jogador e a índole dele, conhece pessoalmente. Mas antes, Paulo Rogério, queria que você fizesse aí na sua abertura, desse a sua opinião a respeito disso tudo que está acontecendo. O Santos podia ter segurado, podia ter renegociado, não teve outro jeito, foi feito do jeito que deveria essa situação do Sabino. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Alex, bom dia a todos que nos acompanham. É uma situação que envolve aquele pedaço de papel que move o mundo, chamado dinheiro. O problema chama-se dinheiro. O que acontece? As informações que eu tenho, eu não tenho fontes dentro do Santos, eu não tenho conversas com ninguém, eu leio e ouço aquilo que os colegas nos passam. O salário dele é de R$200 mil e havia uma cláusula de aumento de 20 a cada ano, então é 220, 240, 260, para um atleta que ainda não se firmou completamente. Então, nós temos aí um problema financeiro, e que o Santos vive um problema financeiro muito sério. O Santos tem dívidas muito altas e o Santos precisa readequar o seu modo de trabalhar financeiramente. Então, é um momento de repensar. Não sei se haveria uma negociação em termos de salário, de entrar uma redução de salário, alguma coisa que pudesse pegar esses valores e parcelar e diluir em outras prestações, não sei se seria o caso. Mas é lamentável no sentido de que você tem jogadores aí que têm grande potencial, que poderiam brilhar muito no Santos e que podem estar tomando a porta de saída da Vila Belmiro, por problemas que vêm desde lá de trás. O Andrés Rueda assumiu há pouco tempo, ele está tentando readequar os problemas, mas são muitos problemas e problemas muito graves, muito sérios, muito grandes. E em pouco tempo para trabalhar, não dá para você readequar tudo. Então você tem que tentar da melhor maneira possível, e às vezes a melhor maneira não é a maneira mais satisfatória. Lamentavelmente, até reforçando o que eu falei a respeito do vídeo lá do Diário do Peixe, o Giovanni Martinelli faz uma conta de que esse contrato do Sabino com o Santos custaria mais de 20 milhões de reais. Por um jogador que talvez jogue pouco, né? O pessoal está falando, pô, mas se acontecer alguma coisa com o Luan Pérez, hoje o Santos tem o Alex, né? O Santos tem o Alex, tem outros meninos para subir, aí tem o Derek, que acho que vai renovar o contrato, enfim. É uma situação que, repito, precisa de uma informação aí da diretoria do Santos, um esclarecimento melhor. Peter, bom dia, obrigado pela presença. Você conhece o Sabino, e a gente estava conversando aqui antes fora do ar, que certamente pela índole do jogador ele facilitou a negociação, porque se ele desse uma de Kleber Reis, ele poderia tranquilamente ficar na dele. Olha, é o seguinte, meu salário é esse, o contrato está assinado, vou ficar por aqui, paguem, se não quiser pagar eu vou embora, mas vocês pagam o equivalente à multa rescisória. E acho que o aceitar, né, ou o termo da moda, né, que é aceite, né, do atleta, mostra um pouco do caráter do Sabino, não é isso, Peter? Bom dia. Bom dia, Alex, bom dia, Paulo. Obrigado mais uma vez pelo convite para participar. Não, sim, o Sabino, conheço ele bastante tempo já, de trabalhar na base com ele. Tenho contato pessoal também com ele fora do clube. Sei que é um menino com uma índole excelente,
uma base familiar excelente. A esposa dele também é uma pessoa maravilhosa, também com uma grande base familiar. E é um menino que tem muita confiança nas suas qualidades, nas suas possibilidades. Ele tem anseios, desejos, o que é normal, né? A gente ter quando a gente sabe que nós somos bons profissionais e somos dedicados. Ele tem anseios de carreira e, com certeza, esse foi um dos motivos em que ele facilitou a negociação e a transferência para poder prosseguir com a carreira dele, jogar mais, e aí jogando, sim, ter uma visibilidade. Como o nosso companheiro falou perfeitamente, o Santos está sacrificando algumas peças que podem ser, que lá na frente dessem um retorno maior, mas porque tem que resolver uma situação, outro termo da moda, emergencial, né, que é a condição financeira do clube, que hoje está muito delicada. O clube veio de várias administrações deficitárias, né, então precisa corrigir isso o mais rápido possível. Né? Também creio que pesou nisso uma gratidão que eu sei que o Sabino tem enorme pelo clube. Ele é baiano, né, e ele é de Santa Rita de Cássia, se eu não me engano, e ele é torcedor de um clube baiano de infância, mas pegou um carinho enorme pelo Santos. Ele sempre enfatizou o quanto que ele tinha de gratidão pelo Santos abrir espaço para ele treinar numa equipe profissional, fazer a base dele numa equipe com essa dimensão, e queria muito devolver isso dentro de campo. Eu sei que isso era um sonho que ele tinha, a gente viu até quando ele fez a estreia e o gol dele pelo profissional do Santos, a emoção que ele teve no gol. O que eu posso só é desejar boa sorte para o Sabino, um prosseguimento de carreira maravilhoso, e que ele continue essa pessoa de boa índole, de caráter e um grande profissional. O que não quer dizer, né, Peter e Paulo, que o Sabino não possa um dia voltar para o Santos, né? Em outras circunstâncias, talvez, né? Ele já não é nenhum menino, mas, enfim, o futebol dá tantas voltas, né? As coisas acontecem de tal maneira que talvez no futuro, historicamente, essa injustiça técnica que talvez esteja sendo cometida agora possa ser corrigida. Repito, eu, se pudesse, manteria o Sabino pela questão técnica, mas as pessoas têm que entender o contexto. Tenho visto muita gente dizer, olha, não, a diretoria do Santos está tomando a decisão mais fácil. Eu não acho que seja uma decisão fácil. Como não seria uma decisão fácil, por exemplo, devolver o Soteldo para o Ashpato? Vocês acham que é fácil você pegar o teu camisa 10 e devolver para o clube porque você não teve condição de pagar, né? Então, quando a gente fala que o torcedor tem que ter paciência, que ele tem que ter tranquilidade neste momento, é porque o Santos vive um momento de reconstrução. Espero que uma reconstrução séria, porque sempre há essa desculpa, né? Não, agora nós vamos começar do zero, vamos reformular e coisa e tal, e muitas vezes isso não acontece. Não me parece que seja o caso do Andrés Ueda e da diretoria dele. Então, lamentavelmente é aquilo, como a gente tem visto de uma forma geral. Os bons pagam pelos maus, né? E assim, mal não é dizendo que a pessoa é ruim, mas, por exemplo, o Rodrigão, Kleber Reis, todos esses caras que têm contrato, eles estão no direito deles, né? Alguém assinou um contrato com eles, eles ganharem muito e por muito tempo, e não tem o que fazer. Se o cara não tiver a boa vontade, como teve o Sabino, como teve o Laércio, como outros jogadores tiveram, de entendemos a situação do clube, vamos embora, sigam aí a vida de vocês, a gente segue a nossa aqui. Se o cara não tiver essa boa vontade, ele vai ficar no modo Brian Ruiz ativado, né? Vai ficar lá ganhando o dinheiro dele, indo para a praia, indo para o shopping, passeando e coisa e tal, e assim vai, né? Senhores, eu preciso fazer o primeiro break rapidinho. Daqui a pouco, se os senhores quiserem arrematar esse tema, a gente arremata, mas também tem que falar do Sandri, né? Que pena, né? Fiquei muito triste com a lesão do Sandri, mas a gente precisa entender o que acontece. É azar? É obra do acaso? Tem alguma coisa que potencializa isso, né? O Peter vai falar, o Paulo Rogério também. Voltamos em 1 minuto e 32 segundos. Até já.
A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. 11h47, de volta com o Esporte em Destaque desta segunda-feira aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News. Paulo Rogério, alguma coisa para arrematar esse assunto do Sabino ou podemos ir para a pauta Sandri, Paulo Rogério? Não, podemos ir para a pauta Sandri, porque como a gente está com um especialista na área, também é bom a gente debater uma série de coisas que envolvem não só o Sandri, né, mas o futebol de modo geral, Alex. Muito bem, então o especialista que é o nosso amigo Peter Leandro, achei ele não ia dar jeito no meu joelho, porque o meu joelho estala o tempo inteiro, rapaz. Parece sabe aqueles negócios do cara que vende quebra-queixo? É meu joelho fazendo barulho. Não sei, tô brincando. Acho que é capaz de ter jeito sim, mas enfim, até agora não inchou, viu, Peter? Então enquanto não inchou, eu tô sossegado com ele. O dia que inchar, eu peço socorro. Mas vamos lá. Joelho, tornozelo. Até eu dei ontem no Todos os Santos uma explicação que eu acho que é a correta. Acho, porque eu não sou especialista. Essas lesões de ligamento, o ligamento é como se fosse um tendão, é isso, Peter? Que passa por dentro do osso, de uma cartilagem, e quando há o rompimento, é porque o cara sofreu um acidente, pisou, virou o pé, rompeu e tal. Mas a pergunta que o pessoal está fazendo é o seguinte: primeiro, você me disse se é isso mesmo. Segundo, o tipo de treinamento que o jogador passa, questão muscular, se a musculatura do atleta tiver mais... o cara tiver muito forte ou pouco forte, isso faz diferença na hora do cara virar o joelho e ter uma lesão, o piso, o gramado, né, o tipo de chuteira, enfim. O que cerca essa questão das lesões, especialmente de joelho, que tem feito tanto estrago no Santos, hein, Pedro? Vamos lá, Alex. O ligamento, né, os ligamentos, na verdade, são... Se eu colocar de uma maneira simples aqui, eles são um limitador do movimento, eles são como se fosse um freio, tá? Nós chamamos eles de estabilizadores estáticos das articulações. Nós temos estabilizadores dinâmicos, que são os músculos, e os estabilizadores estáticos, que são os ligamentos. Os meniscos ajudam nessa estabilidade e no equilíbrio das articulações, e a cápsula articular também envolvida, tá? Geralmente a primeira estrutura que sofre essa tensão é cápsula e ligamento ali quase que simultaneamente, mas os ligamentos acabam sofrendo roturas antes das cápsulas articulares. O ligamento, ele é uma estrutura de tecido conjuntivo muito fibroso, muito resistente, que se liga de osso a osso, e às vezes em várias direções. Isso depende da necessidade biomecânica de cada articulação. Então, o nosso corpo é muito perfeito, então ele se adequou durante a evolução para que esses ligamentos, então não só eles como os músculos também, estejam direcionados para as direções mais favoráveis do movimento humano. Tá? O que a gente pode colocar como fator que pode predisponibilizar um atleta a esses entorses, né, a esses estiramentos, a essas lesões, nunca é um fator só, geralmente são multifatoriais, tá? O fato dele estar mais forte ou mais fraco, isso tem influência também, mas não só isso. Na verdade, ele tem que estar adequado a uma coordenação de movimentos que a gente chama de neuromusculares, né? Então, os estímulos neuromusculares, os estímulos coordenativos, os estímulos de adequação às alterações, às instabilidades, são muito importantes como um processo preventivo. Vale salientar, Alex, que no esporte, principalmente no esporte de alto rendimento, é impossível a gente querer uma utopia de 0 lesões, tá?
Você precisa que o seu atleta dê o máximo rendimento no maior tempo possível, na maior velocidade possível, e no futebol especificamente, com muitas mudanças de direções, com contato físico. Então nós temos forças internas e externas que têm que ser ajustadas dentro de cada articulação, por exemplo, o tornozelo e joelho que você falou. Quando a gente pensa em índice de lesões dentro de uma equipe de futebol, nós temos as lesões musculares, e dentro dessas lesões musculares, os locais mais atingidos ou não tão atingidos. Então nós temos uma escala, isso os estudos epidemiológicos nos mostram. Depois nós temos os entorses de tornozelo e nós temos os entorses de joelho. Na verdade, outras lesões vêm até antes dos entorses de joelho, mas as lesões musculares e entorses de tornozelo são comumente vistas no esporte, principalmente futebol, pela característica mesmo do esporte. Tá? Então, como é que a gente faz um plano preventivo para as lesões ligamentares, tanto tornozelo como joelho? Vamos focar nelas. Né? Não só o fortalecimento específico do atleta, mas também um treino coordenativo neuromuscular, de adequação às instabilidades, de adequações às cargas externas, de adequações às cargas internas também, que aí a gente fala dos equilíbrios musculares, né, intrínsecos do atleta. Cadeia extensora e flexora de joelhos, né, estabilizadores ali, os fibulares, por exemplo, que eles são importantíssimos na estabilidade do tornozelo. Então, é um programa, né, um cronograma. Você tem que ter um processo bem estabelecido de identificação de estímulos para você ter o resultado final. Tá? E esse processo tem que ser muito bem elaborado, tem que ser muito bem respeitado, e você tem que ter dados prévios para poder linkar cada atleta nos seus grupos de risco. Fora que lesões prévias também são o maior precursor de uma nova lesão. Né? Então, se você tem uma lesão muscular, por exemplo, no posterior de coxa, você tem que, além de fazer uma boa reabilitação, uma reabilitação adequada daquele grupo, fazer um trabalho de acompanhamento pós-lesão, e isso a médio e longo prazo, para evitar que você tenha uma relesão naquele local, porque uma lesão prévia é um fator alto de risco de relesão. Olha, estou aqui prestando atenção no que o Peter está falando, e aí eu fiquei com uma dúvida, mas se o Paulo quiser perguntar alguma coisa, já vou deixando aqui vou deixar aqui para o Peter pensar. É difícil dizer, acho que não sei nem se eu vou, porque cria uma sinuca de bico, uma saia justa para o Peter. Será que esse trabalho está sendo feito no Santos? Imagino que sim, né? Porque as pessoas falam muito assim, ô Paulo, nossa, mas é só no Santos. Eu até estava comentando com o Peter antes. É que a gente fala isso porque a gente acompanha mais o noticiário do Santos. Não é que não aconteça em outros clubes, né? Acontece, é que a gente está sempre mais direcionado aqui para o nosso noticiário. Não sei se haveria aí não sei se uma falha de planejamento nesse aspecto, ou se por serem meninos, né? Aí, também não sei se é isso, pelo fato de serem jogadores que pularam etapas, que já estão jogando com uma outra intensidade, jogando numa categoria mais forte, né? O fato deles não poderem fazer o sub-17, o sub-20 direito, porque o Santos, se pegasse metade desse time e colocasse na Copinha, o Santos era campeão da Copinha, né, ô Paulo? Pode ser isso também, jogadores que ainda estão em formação e estão jogando num ritmo mais pesado, que é o ritmo do profissional, não sei. O que você pensa, Paulo? O que eu vejo, assim, a medicina esportiva teve um avanço estrondoso aí nas últimas décadas, né? E eu tenho como maior exemplo do que é a medicina esportiva é a recuperação do Ronaldo Fenômeno. Eu estou falando de 20 anos atrás. Hoje deve estar muito mais avançado. O Ronaldo saiu de uma carreira encerrada. Eu sempre digo isso, né? Se o Zico levasse aquela entrada do Márcio Nunes, hoje voltava inteiro. Se o Ronaldo tivesse se contundido 20 anos antes da contusão que ele teve, tinha encerrado a carreira, para você ver o avanço da medicina esportiva. E a medicina vem avançando bastante. Agora, a gente tem um problema de formação, não é só do atleta, mas é do homem. A maioria vem de uma infância pobre, a maioria vem sem acesso a uma alimentação adequada. Por mais cedo que eles cheguem ao clube, aquela alimentação básica de quando tem meses e poucos anos de vida, para muito jogador acaba não acontecendo. E isso, claro, que vai mexendo com a estrutura física do jogador. Mas
Ele vai comentar o que o Alex colocou, e eu queria também já inserir alguma coisa. Eu me lembro que em 1999, o Adiel, que era uma grande promessa do Santos, e para muita gente, infelizmente, ficou como eterna promessa, embora ele fosse um grande jogador, ele teve uma fratura por estresse, uma fratura, acho que não sei se foi da tíbia, não me lembro qual foi, mas foi por estresse, por excesso de uso, vai. Hoje a gente não vê isso acontecer, não com frequência, a gente vê a fratura de choque, se acontece também. Mas a medicina, a alimentação, a estrutura para o atleta melhorou nesse sentido, e isso vem reduzindo essas contusões, e aí o que acontece é ligamento, joelho, tornozelo, porque são aquelas de jogador que pula e está arriscado a isso, é igual jogador de vôlei, né, que o ombro é comprometido, o joelho é comprometido. Faz parte dessa evolução, essa redução desse tipo de fratura? Perfeito, Paulo, perfeito, é exatamente isso. Em todos esses anos que, né, desse tempo que você falou para cá, 99, 2000, os estudos científicos, os acompanhamentos a longo prazo dessas lesões, tudo isso vem colaborando muito para a redução das lesões, né? Apesar de, como eu falei, é impossível, uma utopia a gente querer um número zero de lesões, por causa da característica do esporte e da finalidade dele, nós conseguimos a redução das lesões se nós tivermos um bom plano de treinamento e preventivo. Isso envolve não só o médico, o fisioterapeuta, mas também preparação física e comissão técnica, treinador, auxiliar, tem que estar imbuídos e entendendo esses processos, porque eles são os cabeças, né? Então não adianta a gente fazer toda a nossa parte de avaliação, de elaboração, de fortalecimento específico dentro da fisioterapia, dentro da academia, trabalhos específicos de performance, e aí chega na hora do treinamento, aquilo fica com uma intensidade e volume, o que a gente chama de controle de carga, exagerado. E às vezes você tem que chamar o treinador para falar, treinador, pô, o seu treino está com uma demanda muito alta, seja de intensidade, seja de volume, vai quebrar alguém, ou vai quebrar a maioria, né? E hoje a gente vê os treinadores evoluindo também nessa questão, tá? Pelo que eu tenho acompanhado aí nos últimos 10, 11 anos, os treinadores também têm evoluído muito nessa questão, trabalhado mais em conjunto com o departamento médico, com preparação física, departamentos que estão sempre ali colidindo no bom sentido, tá? Unificados para seguir em frente. E quanto melhor essa comunicação, melhor para o atleta, melhor para o grupo, melhor para o clube, melhor para o rendimento, né? Então a gente, por exemplo, o Adiel, que você mencionou, ele teve eu não estava no clube na época, mas tive contato com profissionais que trataram do Adiel na época, e o Adiel teve fratura por estresse nas duas tíbias, e naquela situação, naquele tempo, há 22 anos atrás, os processos, os protocolos de tratamento, de retorno ao esporte, ainda não tinham um embasamento tão bom como a gente tem hoje. Então o Adiel ficou muito tempo tentando tratamento com hidroterapia, afastado das atividades, aí o retorno, ele sentia dor, voltava atrás no processo. Hoje nós sabemos um pouquinho melhor como identificar a etapa de reabilitação que o atleta está e como é que a gente vai prosseguir isso. Por que diminuiu muito o aparecimento de fratura por estresse? O Marcelo, se não me engano, também teve fratura por isso, teve lesão por estresse. Hoje, além dos gramados terem melhorado muito a sua condição, também nós temos controles de carga de treinamento muito mais adequados. Mesmo sem GPS, e hoje nós temos o GPS, que é uma grande arma que a preparação física e a fisiologia utilizam, mesmo sem antes desse equipamento, nós já conseguimos fazer um controle de carga muito mais adequado através de controles de tempo de treinamento, de situações de treinamento, controle de peso, de percentual, controle de CK, então vários marcadores internos e externos do atleta, em que a gente consegue fazer um acompanhamento melhor e falar, ó, vamos dar uma freada aqui nesse grupo ou nesse atleta específico, porque senão a gente vai quebrar o cara, a gente vai quebrar o grupo, a gente vai perder rendimento. Nós sabemos que existem ciclos de alta performance, de baixa performance, a gente tem que respeitar esses ciclos, né? Quanto mais importante para o grupo, para o time, o jogador mais difícil de dar uma segurada. Mas aí como é que a gente segura? Fora dos jogos, no trabalho de recovery, no trabalho de recuperação. E então a gente teve
esse grande aporte, desde 99 com a Adiel, 2000 com o Ronaldo, que, aliás, na minha opinião, vendo lá atrás como é que foi a primeira reabilitação da primeira lesão do Ronaldo, achei que o processo ali foi antecipado demais, e aí a gente pode entrar também no assunto de 9 meses do Sandri, e aí ele depois ficou o tempo adequado, de quase 1 ano de recuperação, e aí ele ficou legal, teve lesão no outro joelho 2 anos depois, se eu não me engano, jogando pelo Milan já. Isso. Né, já tinha saído do Milan, Real Madrid. Tinha saído da Inter de Milão, recuperado, foi pro Real Madrid, ganhou a Copa, depois se lesionou no Milan, né, Alex? Confere, né? No outro joelho teve a mesma lesão. Aí ele fez novamente o programa de tratamento adequado e aí conseguiu retornar aos gramados. E o Ronaldo, se não tivesse tido essas lesões, seria, meu Deus, já foi fantástico, imagina se não, né? Mas você falou perfeitamente, Paulo. A ciência, os estudos e as observações dessas lesões melhoraram muito nos últimos 20 anos e a gente hoje tem mais controle, não só da prevenção, como da reabilitação desses processos. Olha, senhores, 12:13, eu preciso ir para o intervalo, mas só para lembrar uma história da época, o que os médicos diziam sobre o Adiel é que se ele tivesse quebrado a perna mesmo, a recuperação era melhor do que se ele tivesse essa fratura por estresse. Então, o PH Júnior aqui na nossa live diz o seguinte: o Inter teve 4 jogadores com rompimento de ligamento cruzado no joelho em 2020. Eu falo, a gente olha muito aqui para o Santos e acha que isso acontece aqui, né? Guerreiro, Bosquilha, Saraiva e Rodrigo Moledo. Os 4 eram titulares da equipe do Internacional. Enfim, só para a gente fechar, Peter, porque a gente precisa ir para o intervalo, o pessoal quer que a gente fale também do jogo de amanhã. Tá aí a nossa linha fina dizendo o prazo máximo é de 6 a 9 meses. O Ricardo Galotti, que foi responsável pelo departamento médico do Santos, na sexta-feira falou com o Ted Sartori e com o Anderson Firmino no canal Só Esportes, e ele deu a entender que, por exemplo, comparando com o caso do Sanches, o Sanches ele teve um processo aqui de fisioterapia, teve que ir ao Uruguai resolver lá uma questão particular e que ele não teria feito o trabalho da forma como deveria lá no Uruguai. E quando voltou se percebeu que havia lá um problema para se resolver, por isso que talvez o Sanches esteja demorando um pouco mais. Objetivamente, Peter, pelo fato de ser mais jovem o Sandri, ao que tudo indica, ele tem tudo para seguir direitinho o protocolo aqui de recuperação no Santos. Você acha que 9 meses é muito? Você acha que ele pode pegar o finalzinho do Campeonato Brasileiro lá para novembro, dezembro? Ou é melhor realmente seguir com essa meta um pouco mais, digamos assim, mais rígida, né? Esperar ir até o ano que vem, Peter? Olha, Alex, muito importante isso que você está colocando. Eu escutei vocês conversando ontem na live. Também vamos colocar aqui o que a gente tem do que a ciência nos mostra, que os últimos estudos, e principalmente dos 5 últimos anos, mostram para a gente. Até no último consenso de reabilitação do joelho foi colocado isso daí, consenso mundial, tá, gente? Atletas jovens, que é o caso do Sandri, tem melhor prognóstico da reabilitação e menor índice de relesão após 9 meses de reabilitação, tá? De 9 meses para mais, 9, 10, se Deus quiser não passa de 10, podendo chegar a 12 ou 14 meses, tá? Isso é dado científico, não estou falando que é o que vai acontecer com o Sandri, pelo amor de Deus, tá bom? Isso é dado científico. Não podemos, a pior coisa que a gente pode se basear numa reabilitação, principalmente de ligamento cruzado anterior, não sei se tem menisco ou não envolvido, é tempo, tá? Fazer um baseline por tempo. Não podemos. Nós temos hoje um monte de dados, um monte de especificações que nós temos que cumprir, alcançar, para falar assim, esse atleta está em condições de retornar com o mínimo grau de chance de relesão. Tá? Então, nós temos vários processos durante toda a reabilitação, desde o pós-operatório imediato, que é o primeiro dia após a cirurgia, até a liberação total do atleta, que nós temos que alcançar. Tá? E aí a gente sempre vai lembrar que nós temos que colocar o protocolo dentro do paciente, ou o atleta no caso, e não o atleta dentro do protocolo. Tá? Isso é importantíssimo. Cada um tem o seu tempo, cada um tem uma resposta biológica. Não dá para comparar Sandri com Sanches.
Sandri é um menino ainda muito jovem, ainda em formação física, vai atingir o seu ápice físico entre os 24 e 26 anos. O Sanches já tem mais de 30, bem mais de 30. Já tem toda essa sua característica biológica construída e talvez até no início de uma curva descendente. Não sei, não posso afirmar porque não conheço o atleta pessoalmente, não trabalho com ele. Então a reabilitação dos dois não pode ser comparada uma com a outra. A gente tem que comparar o atleta dentro da sua reabilitação. O Sandri, ele tem que atingir controle neuromotor, que eu falei que é uma das causas do LCA, níveis, né, marcos de força de extensores e flexores dentro do próprio Sandri, comparando o Sandri com o Sandri mesmo, com avaliações feitas antes da lesão, pré-temporada, por exemplo, com a perna sadia, que também não pode ser ignorada durante a reabilitação, tem que ser estimulada sempre. A outra que, na verdade, falando em português bem claro, que se vire para alcançar e tem que fazer alcançar. Isso é dever da fisioterapia, da preparação física. Dever do atleta é fazer tudo que é colocado para ele, se dedicar ao máximo possível. A carreira dele é para a reabilitação do joelho agora, né? Então ele tem que estar totalmente focado e dedicado a isso. Conheço o Sandri, ele é um menino muito focado, né? Tem um talentosíssimo e muito focado, então acho que isso pode facilitar a reabilitação dele. Ele também tem uma rede de apoio também muito boa. O que o Paulo colocou é uma realidade. Os jogadores de futebol, em sua grande maioria, não têm uma base familiar forte, bem definida. Muitos dos atletas do Santos, na base, a gente tem um grande número de atletas que chegam com infecções estomacais, intestinais, com vômito, diarreia. Se você for prestar atenção no que está acontecendo, ele simplesmente não tem noção de higiene básica. Ele não lava a mão para se alimentar, não lava a mão ao entrar e sair do banheiro. Né? E isso é um problema de saúde pública, e a gente vê o reflexo disso. A gente está vendo bem isso agora, né? Exato, cara. Na verdade, assim, os cuidados básicos de higiene que a gente tem que ter para evitar o Covid são cuidados básicos que a gente tem para evitar qualquer doença. Sim. Fora a máscara e o isolamento social, porque é uma doença de contágio muito fácil. Agora, lavar as mãos, se higienizar, né, é coisa básica. Mas voltando para o Sandri, nada impede que dê 6 meses e o Sandri apresente todos os fatores de retorno ao esporte. Mas tem que ser feita essa coleta, tem que ser feito esse acompanhamento, tem que ser feito isso tudo. Chegou lá, tá legal, bacana, show, vamos estudar se é hora de botar o Sandri de volta a campo. Além disso, o que a gente tem em fator tempo, tá? Com 6 meses, o atleta tem um número X de chance de relesão. Com 7 meses, a chance de relesão cai pela metade em relação aos 6. Aos 8 meses, a chance de relesão cai pela metade em relação aos 7. Aos 9 meses, a chance de relesão cai pela metade em relação aos 8. E de 9 meses para frente, essa taxa não se modifica muito. Então, quando a gente coloca de 6 a 9 meses, é através de estudos. Mas o fator tempo é o que a gente menos tem que levar em consideração. A gente tem que reabilitar o atleta para que ele tenha a mínima chance de relesão novamente. Muito bem. Explicação técnico-científica de Peter Leandro, fisioterapeuta, a respeito da questão do Sandri. Ele vai contar, claro, que com muita vibração, muita energia positiva de todos para que ele se recupere amplamente. Eu preciso ir para o intervalo, mas só vou lembrar aqui uma historinha rápida, e o Paulo Rogério lembra disso. O Rivaldo, quando chegou de Pernambuco para jogar no Mojimirim, o presidente do Mojimirim deu uma entrevista dizendo assim: nós tivemos que cuidar, inclusive, da questão intestinal do Rivaldo, porque ele tinha vermes. O rapaz tinha verme, ele não conseguia jogar, ele era magrinho daquele jeito, porque ele precisou ser vermifugado. Vocês acreditam nisso? O cara, ele comia, diz que ele lembra que com fome eles comiam barro. É um negócio impressionante, cara. Isso foi, na época, dito pelo presidente do Mojimirim. Hoje, é claro que a gente imagina que a situação não seja mais tão grave assim, mas ainda deve ter muito jogador que chega nessa condição. Paulo, arremata aí pra gente ir pro break. E no Santa Cruz, de onde ele veio, ele chegou a quase desmaiar num treino pela manhã, e aí foram ver, ele não tinha tomado café, porque não tinha comida na casa dele. Ele foi sem café. E aí o pessoal do Santa Cruz, lá da comissão técnica, falou: não, você vai fazer o seguinte, você vai começar a chegar mais cedo, vai tomar café no clube, pra gente garantir que você tem uma alimentação para treinar, pelo menos.
Pois é, essa é a situação. Isso é, inclusive, uma das educações que a gente tinha que dar na básica. Tinha muitos atletas que não é que não tinham que comer, eles iam pro treino super intenso, pela parte da manhã, sem café. Porque eu quero acordar um pouquinho mais tarde e vou sem tomar café. Cara, você vai atingir o Ari Nelson, seu ápice. Já que a gente tá lembrando aí de outros jogadores, o Felipe Rey tá quase tacando um negócio em mim aqui. O Ari Nelson, foram descobrir que ele comia pizza o dia inteiro. Lembra do Ari Nelson, que jogou no Santos em 97? Cara, eu comer pizza o dia inteiro posso, né? Quer dizer, não posso, não devo. Mas imagina o cara que é atleta, que não come uma fruta, um legume, uma verdura, entendeu? O cara era movido a pizza. É lógico que a parte física muscular dele era muito ruim, né? Lamentavelmente. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. O pessoal quer que a gente fale do jogo. Se vai jogar o Soteldo, se vai jogar o Lucas Braga, se vai jogar o Ângelo, quem que vai no meio de campo. Falar do jogo de amanhã depois do intervalo. Até já. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326 0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Muito bem, 12h14, estamos de volta com o Esporte em Destaque. Lembrando que aqui na Baixada Santista, em Santos Cicobi, é Cicobi Unimais Metropolitana, na rua Dr. Carvalho de Mendonça, 87, na Vila Matias, 187, na Vila Matias. Telefone é o 13 3229 8855. Tem também São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, na Grande São Paulo, na capital e no ABC. Cicobi Unimais Metropolitana. Muito bem, rapidinho aqui, algumas mensagens no Facebook. O Carlos Alberto Fávaro Pinheiro manda um abraço para o Paulo Rogério. O Luiz Eduardo Cacheta, lá em Penápolis. Bom dia, Dom Alex, convidados e comunidade santista. Imaginem como seria o Pérez e o Rolo sem as brigas. Teriam vendido o Santos por 2 pastéis, um caldo de cana e 5 jujubas. Mais 2 para serem defenestrados do Santos para sempre. O Cacheta tá bravo aqui, mandou mensagem para a gente no Facebook. Temos também as mensagens do YouTube, deixa eu ler algumas aqui. O Alexandro Dantas, bom dia, Nação Santista. O Fabiano Ionta Rueda está certíssimo, até para renovar com os meninos da base. O caso Sabino iria atrapalhar. Não sei se era possível, mas tentar renegociar o salário do Sabino fosse uma boa. Por isso que a gente está aguardando, viu, Fabiano, se tem alguma explicação. Quem está lhe dando tchau para a gente? Eu estou olhando aqui para o computador, não vi. Eu não sei se foi tentado renegociar o salário, né? Precisa ver, né? Se o jogador aceitaria ou não, porque parece que no esporte ele vai ganhar a mesma coisa, talvez um pouco menos, enfim. O Alexandre Dantas também aqui, ó, o Sabino confiou em si mesmo e aceitou a rescisão amigável. O erro foi o enrolo da negociação. Boa sorte ao Sabino. O Silas Andrade, bom dia, bom programa para vocês. Obrigado, amigo, está sendo aqui. O Silvano Rodrigues mandou bom dia também. O José Antônio Arenas Ibarra, bom dia, Alex. Sabino já era bola na frente. Já era, bola para frente. Só me preocupa que se esse ia ser o desfecho, por que liberar o Palha? Ficamos só com o Alex. Se o Luan machucar, complicado. Tim, Fernando, muito novos. Então, o Santos hoje tem o Kaique e o Luiz Felipe. Deve ter o Derek, aí você vai ter 3, né? O Luan Pérez, o Alex,
e imagino que é um ou outro menino da base que vai subir aí, né? A questão é que o Santos precisa reduzir o valor da sua, a sua folha de pagamento, né? O Santos precisa reduzir. Nessa conta, infelizmente, entra o Kleber Reis, né? Se não tivesse o Kleber Reis, ele entra nessa conta aí, infelizmente. Muito bem. Meu caro Paulo Rogério, você que escreve tanto sobre o Santos Futebol Clube, tem livros publicados e coisa e tal, lá está o Santos na Argentina para enfrentar o San Lorenzo, aquele time que tem jogo aéreo, né? Que tem lá o Di Santo, que tem uma dupla de zaga também que é boa, atuando por cima, enfim. E vai lá o Santos com os seus meninos, com o Marinho, né? E o Peter também pode falar sobre isso. O pessoal estava achando estranho, pô, o Marinho está demorando muito para voltar, mas ele falou, né? O cara tem 30 anos, teve uma temporada desgastante no aspecto muscular, teve uma lesãozinha de joelho na final da Libertadores, teve Covid. Então o Marinho, pelo que dizem, vai voltar nos trinques, né? Vai voltar voando, mas vai ser o primeiro jogo do Ariel Holan com o Marinho, né? E com essa dúvida, o Soteldo não treinou, né? Tem o Lucas Braga, tem o Ângelo que pode jogar na esquerda, enfim. O que você acha que o Santos pode arrumar nesta terça-feira lá na Argentina, hein, Paulo? O Santos conseguiu uma capacidade já desde 2020, essa entrada em 2021, ou já ainda com a temporada 2020, que é de surpreender muita gente. Às vezes você acha que tá tudo perdido e o Santos vai lá e consegue surpreender. A gente teve exemplos aí, a vitória sobre o Internacional no Campeonato Brasileiro, no dia 14 de novembro, as partidas contra o Boca, o Santos foi muito bem contra o Boca na Bombonera e engoliu o Boca Juniors na Vila Belmiro. Então, às vezes o Santos consegue encontrar um modo ali de se superar. E teve muito tempo, né, para atividades, para treinos, para tudo isso. É evidente que vai pegar um adversário perigoso e é evidente que você tem que ter todo o cuidado quando você vai jogar na Argentina, mas eu acho que dá para sair pelo menos com o empate de lá, o Santos consegue. Se souber jogar, se souber encaixar o jogo, dá para sair com o empate de lá. Estou sendo bem otimista mesmo. Eu acho que além de um empate não ser ruim, né, Paulo, tem a questão do gol, né, Felipe Rey? A questão do gol, gol fora de casa, o gol qualificado que tem esse peso, né? Aliás, o Felipe me mandou aqui o time provável do San Lorenzo. Devec, Herrera, Donati, Braguieri e Piton, Palácios, Rodrigues e o Ramírez, o Ángel Romero, o Di Santo e o Trojanski. Enfim, esse é o time provável do San Lorenzo para amanhã. Ô Peter, eu falei alguma bobagem com esse negócio do Marinho, vai ser o primeiro jogo dele na temporada, mas é o tipo do caso do jogador que teve uma temporada extremamente desgastante e que vai voltar numa decisão, mas não sei se você tem alguma informação lá de bastidores parecida com essa que eu tenho, de que o Marinho está muito bem nos treinamentos, né? Aproveita e fale sobre o jogo. Aí entra em campo o Peter torcedor, não o Peter fisioterapeuta, né? O que dá para o Santos arrumar lá na Argentina, Peter? Não tenho nenhuma informação atual sobre nenhum atleta do Santos até. Só espero que o Marinho tenha se recuperado não só do Covid, mas também do desgaste da última temporada. Acho que essas semanas não eram programadas pela organização do campeonato, mas foram excelentes para o Santos. Para o Santos poder fazer uma intertemporada, digamos assim, uma pré-temporada curtíssima, para organizar não só o aspecto tático, como o físico dos seus atletas também. A gente viu que esse elenco, mesmo sendo enxuto, é um elenco que tem qualidade, tem qualidades individuais e bem orientado, como parece que está sendo pelo novo treinador. Eu tenho gostado muito da evolução do Santos nos jogos. É um futebol mais dinâmico, um futebol mais leve até, né? E que a gente gosta de ver, né? Indo para cima, com técnica, com vontade de fazer gol, né? Que isso que a gente espera ver sempre do Santos, empatando, perdendo e principalmente ganhando. A gente gosta de ver o Santos jogando bonito, né? E é isso que eu espero do Santos na Argentina, que se imponha, que respeite a história e o peso da camisa que tem. Vai ser um jogo super difícil, os dois jogos, mas que o Santos consiga um resultado favorável para o jogo de volta e a classificação para a fase de grupos, se Deus quiser. Ô Paulo, você sabe que quando o Sandri lesionou, eu imaginei que o Ariel Holan fosse testar o time com 2 meias, né?
Ele já fez isso essa temporada. Com o Alisson, que é mais pegador, o Jean Mota ali armando e o menino Gabriel Pirani encostando mais na frente. Mas ao que tudo indica, ele vai com o Balieiro, que tem uma característica diferente do Sandri, né? O cara que é mais marcador, mas que tem uma transição. O Sandri é o jogador do passe, né? Do passe mais longo. O Balieiro é aquele que aparece na área, né? Tanto é que já fez 2 gols neste ano. Essa deve ser a opção do meio de campo. E na frente, né, eu acho assim, o Soteldo não tem como começar a partida, porque ele não treinou. Acho muito difícil ele começar a partida. Seria um contrassenso, porque se o técnico prega o trabalho tático, né, coletivo, você pegar o cara que acabou de descer do avião e colocar para jogar. Acho que ele fica no banco como opção. E aí ele tem 2 possibilidades. O Lucas Braga, que faz aquela parte tática que a gente conhece bem, né? Se falou do Marinho pelo lado direito, deve ser o Marcos Leonardo de centroavante, o Caio Jorge nem viajou. O Lucas Braga faz essa composição tática do lado esquerdo, né? Volta para fechar, tem a estatura e coisa e tal. Mas o pessoal que acompanha aí o Santos no dia a dia está apostando que pode vir Ângelo pela esquerda, né? Ele joga muito pelo lado direito, trazendo para o meio para bater, mas do lado esquerdo o Santos ganha profundidade, né? Para ter uma jogada de fundo ali. O Marinho faz isso pela direita, traz para dentro para bater. O Ângelo, o Santos talvez ganhasse uma jogada mais aguda de linha de fundo. Diante desta circunstância, Paulo Rogério, e a pergunta vai para o Peter daqui a pouco também, seria de Lucas Braga ou Ângelo pela esquerda? Vou tirar o Soteldo dessa história por enquanto. Aí você me faz uma pergunta difícil, hein? Aí, realmente, porque são características diferentes. O Lucas Braga está mais tarimbado, né? Ele está mais acostumado a esse tipo de jogo, a jogos decisivos. O que acontece? O Santos está jogando fora de casa e tem a segunda partida, mas o Santos tem que tomar cuidado com algumas coisas. Primeiro, não dá para apostar em segunda partida em casa com o time argentino. O argentino joga muito bem fora de casa, exceção ao Boca, mas ali foi o Santos que engoliu o Boca, né? Mas via de regra, o argentino joga muito bem fora de casa. Segunda questão, e aí foi levantada aqui durante o debate, tem um gol qualificado. O Santos não pode ir lá. Eu disse que o empate é um bom resultado, mas não dá para ir lá buscando um empate. Você tem que buscar ir para frente, porque um gol às vezes faz toda a diferença quando você tem um gol qualificado. E neste momento, quando você tem um argentino jogando fora de casa, eu iria com quem está mais tarimbado para isso. Então, se fosse eu no lugar do Ariel Holan para ter que fazer essa escolha, eu iria de Lucas Braga. E aí, Peter, concorda com o Paulo Rogério? Você seria mais tradicional, colocaria o Lucas Braga pela tarimba e tal, ou colocaria o menino ali para fazer uma fumaça do lado esquerdo ali? Concordo com o Paulo, não só pela tarimba, mas principalmente também pelo que a gente viu na Libertadores passada, da capacidade dele tática, né, de compor espaços, de fechar espaços, de ter uma saída de bola boa e chegando na frente também com qualidade. Não foi um jogador que fez muitos gols ano passado, mas taticamente ele foi muito importante para o esquema do Cuca e deixaria o Ângelo sim na reserva inicialmente, mas com certeza já aquecendo para entrar no jogo. Pois é bom ter opção, né? O problema um tempo atrás é que não tinha, né? Agora você tem 3 para escolher para uma posição, né? Em tese, o Soteldo seria titular, né? Até imagino que no jogo da Vila, na semana da Vila, não, perdão, de Brasília, o Soteldo já com treinamento, ele e o Caio Jorge, né? O Caio Jorge está na fase final de transição, acho que eles vão ser os escolhidos, mas o Ariel vai ter que ter realmente essa definição se ele quer essa recomposição com o Lucas Braga, que também chega no ataque, que também tem capacidade, ou se ele quer o menino ali, né, naquela função para criar uma situação contrária ao adversário. Deixa eu terminar aqui, a gente está na reta final do programa, mas registrar mais algumas participações. Quem mais aqui que eu... Deixa eu pular aqui, ó. O Eite Mizobi mandou bom dia a todos. Bom dia, Eite. Obrigado pela participação sempre. O Antônio Sérgio, brigas políticas não podem atrapalhar o planejamento do Santos, mas eu ficaria com o Sabino, melhor do que cintura de cimento do Luiz Felipe. Tem coisa estranha aí. Antônio, não tem, o Luiz Felipe não quer ir embora, a gente já falou sobre isso, né? Ele tem contrato, ele não quer ir.
Se o jogador não quer ir, não tem o que fazer. A mesma coisa do Kleber Reis. O Sabino entendeu a situação do Santos e foi. Né? A gente tem que... Eu acho que não tem teoria da conspiração nessa história, né? Eu acho que é simples a questão. Isso mais ou menos que a gente falou aqui. O Eite Mizobi, acho que o empresário prejudicou o Sabino nesse contrato, que me cheira mal. Pois é, eu até agora não entendi muito bem quando o Giovanni Martinelli falou, o Santos podia esperar, né? O rapaz tinha contrato até setembro de 2022, tinha pressa nenhuma em renovar esse contrato, mas enfim. O Alexandre Félix, bom dia, o contrato do Sabino terminaria no final de 2022, o Rolo foi incompetente, ótimo programa, abraços. A Carmen Ruiz, infelizmente Sabino teve que ser sacrificado, muita sorte para ele. Quem mais aqui? Deixa eu prestigiar quem não prestigiei. O Kleber Raimundo de Souza. O Santos não vai brigar por título este ano. Já era natural que fosse assim, né, Kleber? Difícil o Santos brigar por título com um elenco em formação, com um monte de menino, né? Sem poder contratar. Realmente muito difícil que o Santos... E o torcedor tem que entender isso. O Santos, ele tem... Aliás, na sexta-feira no Esporte por Esporte a gente teve essa discussão e eu acho que a gente tem que usar frases parecidas, porém diferentes. O Santos tem obrigação de entrar para ser campeão. Vejam, é diferente de o Santos tem obrigação de ser campeão. Ninguém entra no campeonato, minha meta é ser quinto, é ser sétimo. Claro que não. Todo mundo quer entrar para ser campeão. Mas o torcedor no final da temporada não pode, se o Santos não for campeão, cobrar, fazer protesto, coisa e tal. Então ele tem obrigação de entrar para ser campeão, mas ele não tem obrigação de ser campeão. Não agora. Não no momento em que o Santos precisa reduzir drasticamente as suas dívidas. Essa história do Sabino é só a ponta do iceberg da situação que o clube vive. O Roger Sanaski, eu ia ler, mas caiu aqui meu... voltou o Felipe, tinha caído aqui minha conexão. Uma pena essa contusão do Sander, espero que ele se recupere e volte 1000%, pois tinha certeza que seria o ano dele no time. Ele completa aqui, claro que não é só no Santos Futebol Clube, mas depois que o São Paulo saiu, o preparo físico do elenco foi às burras, muito em razão do senhor Gesualdo e seus agregados. Com o São Paulo o Santos não tinha lesões musculares, mas questão da lesão ligamentar, como disse o Peter, envolve uma série de outros fatores aqui. O Jefferson Pedroso, Alisson Balieiro, Lucas Braga, Soteldo, Marinho, Geomota de falso 9. Deixa o Ângelo no banco para entender o jogo. Soteldo sai no intervalo porque não treinou. Eu acho que ele não vai começar não, viu? Nosso amigo Márcio Domingues, o Santista Roxo, que está lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Bom dia. Que você acha o Santos ir no 4-4-2, Alex? Acho que a variação da nomenclatura dos números do jogo aí, especialmente, isso vai mudando de acordo com a partida, mas ele vai com 3 atacantes, sem dúvida. Aí só precisa ver qual que ele vai escolher, como a gente já disse aqui, se vai o Lucas Braga, se vai o Ângelo, tem o Soteldo depois, enfim, vamos ver o que o Santos pode conseguir nessa partida, mas como foi dito aqui no programa, o empate não é ruim, mas se for um empate com gols é melhor, né? Porque você obriga o São Lourenço a jogar aqui no Brasil saindo, né? São as mumunhas, como diria o outro, né? As peculiaridades de uma competição como a Libertadores da América. Meus caros, precisamos fechar esta edição do Esporte em Destaque, o tempo voa, né? Quando o programa é bom, 12:30. Meu caro Peter Leandro, obrigado pela participação. Um abraço, boa sorte aí na sequência do trabalho aí na clínica, que eu sei que você segue firme e forte atendendo o pessoal que está aí precisando do atendimento, né? E, como eu sempre digo, volte outras vezes ao programa, porque você é o nosso consultor para assuntos de fisioterapia, médicos, de preparação física. É bom ouvir quem entende desse assunto. Obrigado, viu, Peter? Um abraço, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Alex, todos os ouvintes, quem está nos assistindo, Paulo, um prazer fazer esse programa ao teu lado, Felipe Reis também, obrigado mais uma vez pela assessoria, um abraço, quando precisar, é só chamar. Muito bem, Peter Leandro com a gente aqui no Esporte em Destaque, meu caro Paulo Rogério, destaque final aí do amigo, Autoaventura, bombando, batendo recordes de views, o senhor estava comentando outro dia aí, por favor, faça a propaganda aí do Autoaventura. Um abraço, obrigado pela presença. Valeu, Alex. A audiência vai bem, sim. Nós tivemos agora a edição de 2 anos da revista Autoaventura, tá no site, né, no autoaventura.com.br.
todo mundo pode conferir lá a edição da revista. Estou soltando uma nota daqui a pouco, uma grande informação aí a respeito do mercado. E um prazer, né? Um prazer falar com você sempre. É um prazer falar do Santos, prazer conhecer o Petri e aprender. É muito importante para o jornalista aprender esse tipo de assunto de medicina esportiva, de estrutura de jogador. A gente vai ouvindo e vai aprendendo, é muito importante. Obrigado e até uma próxima participação. Um abraço a todos que nos acompanharam. Muito bem. O Leônidas Frazão, sou mais Lucas Braga no primeiro tempo, Soteldo no segundo. E ainda tem o Ângelo, né? Se precisasse o Marinho cansar por falta de ritmo, ainda tem o menino para jogar lá se for preciso, tá certo? Meus caros, 12h32, estamos fechando assim esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo ao Felipe Rei pelos trabalhos técnicos, a produção e edição. Você nos assistiu aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News. Quarta-feira vamos voltar aqui, claro, né, para debater o resultado, né, para falar do resultado, analisar a partida entre Santos e São Lourenço, claro, torcendo por uma vitória, porque daqui a pouco já tem o sorteio, né? O Santos vai cair num grupo daqueles, porque os potes já estão divididos, mas enfim, azar dos outros, né? Porque o grupo que o Santos cair, né? Aliás, o Grêmio também vai para a pré-Libertadores nessa segunda etapa e o Renato Gaúcho, com sintomas de Covid-19, está fora do jogo do Grêmio. Então, desfalque aí para o time tricolor do Sul, que no sábado venceu o Internacional lá no Grenal por 1-0. Tá certo, meus caros? Dito isso, fechamos o programa desta segunda-feira. Agradeço a todos pela audiência. Quarta estamos de volta aqui pela Boc News TV às 11h30 da manhã. Grande abraço a todos e até lá. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.